Grande abraço a todos, um ótimo domingo para vocês. Bom, estou aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre o gramado do Allianz Parque. Desde sexta-feira, estou tentando coletar ideias, informações a respeito da situação do gramado. E é bom deixar claro, já antes que vocês me cornetem, que isso não tem nada a ver com essa discussão, que é até tola, que tomou conta de boa parte da mídia ano passado sobre natural e sintético. Óbvio que seria importante e melhor para todos que fosse natural, mas no caso do Allianz Parque, funcionou bem até determinado momento. Com o volume de eventos que tem acontecido no Allianz, a responsabilidade de manter o gramado em ótimas condições, o sintético, é do Allianz Parque, da Real Arenas, da W Torre. Isso por contrato. Mas vamos avançar. Show após show, os relatos são importantes de um desgaste do equipamento que precisa de manutenção, uma melhor manutenção, até mesmo ser trocado. E agora, meu amigo, pouco importa quem tem razão. Abel, técnico do Palmeiras, o ano passado reclamou do gramado, pediu a troca do gramado, que ele aumentaria o risco de lesão. E nessa hora, a gente tem que ouvir quem joga, os profissionais que estão envolvidos nisso. Né? Quando interfere na saúde dos jogadores, isso é grave, é muito grave. Então, é hora de dar um basta nessa questão. Quem joga lá é o Palmeiras. Quanto vai custar mais uma lesão de um jogador? É óbvio que também não dá para provar, dizer cientificamente que o jogador se machucou por causa do gramado. Essa é uma questão muito difícil de entrar e eu não posso ser leviano em afirmar que o Bruno Rodrigues se machucou por causa do gramado. Tanto é que o jogador jogou a partida, saiu normal e foi sentir o problema depois. Enfim, se ele sentiu dor durante o jogo, ele preferiu continuar jogando. Mas essa não é a questão mais importante. A Soccer Grass, que detém a tecnologia, que instalou o gramado, deu uma garantia de tempo. Parece, pelo que eu tenho visto, que isso não é suficiente, porque as manutenções não têm sido feitas. Então, ela precisa se manifestar também publicamente. A Real Arenas, a W Torre, precisa mostrar as manutenções que foram feitas no gramado. Quais são as manutenções que foram feitas no gramado? Não adianta dizer, nós vamos esperar a inspeção da FIFA em março. O que a gente vê, o que a gente ouve, são relatos, e eu ouvi bastante a expressão chiclete, que tem um chiclete dentro do campo que prende o pé dos jogadores. E o companheiro Danilo Lavieri mostrou as chuteiras de um árbitro que esteve lá há algum tempo e também de um jogador do Palmeiras com aquele material que fica grudado na chuteira. Agora é hora do Palmeiras se impor como o maior campeão do Brasil de fato. Troca o gramado, coloca na conta da Real Arenas. A justiça. Mais uma ação diante de muitas que já estão correndo. Obrigue a Real Arenas na justiça a mostrar como tem sido feita a manutenção, qual é o estado do gramado atual. O que não se pode permitir, continuar do jeito que está, é colocar em risco a saúde dos jogadores, não só do Palmeiras, mas dos adversários. Não adianta agora espernear, berrar, empurrar a responsabilidade para um, para outro, quem precisa assumir, o que está previsto em contrato. Essa passa a ser uma discussão seguinte. Agora é preciso cuidar da saúde dos jogadores. E ponto final. O Palmeiras assume a responsabilidade, troca o gramado e cobra a Real Arenas na justiça. Cobra tudo. O valor da troca do gramado, cobra as manutenções, cobra as provas de que o gramado que tem sido feitas as manutenções de praxe. Né? Então, o exemplo que eu cito é de um carro 0 km. Você compra um carro 0 km de uma montadora, mas tem que fazer as revisões programadas. Se você não leva o carro para revisão, não adianta. Né? Então, a AW Torre se coloca numa posição muito confortável. Olha, a gente tem feito as manutenções, e em março tem a inspeção da FIFA. Só que a realidade mostra outra coisa. Os jogadores
tem reclamado, né? O Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, pediu a troca do gramado no ano passado. E acho que agora não dá mais para empurrar com a barriga de quem é a responsabilidade. Ah, meu Deus, é a responsabilidade da Real Arenas. O que eu ouvi bastante desde sexta-feira para cá é que existe um desconforto muito grande com o tal chiclete, né, que está colocado no gramado do Allianz Parque. E ele podia ser natural ou sintético, isso não é a discussão real a respeito do fato. Fato é que o Palmeiras precisa se impor. Se a justiça não resolve, se as questões com a W Torre estão na corte arbitral, que também é outra situação patética desse país, né? A arbitragem virou uma jabuticaba, demora muito para se resolver uma questão pequena. Essa vai ser só mais uma, só que vai ser só mais uma para ser discutida na justiça, porque o que importa agora é a saúde dos jogadores do Palmeiras e também dos adversários. Então, o Palmeiras precisa se impor, falar, ó, vamos trocar o gramado, vamos fazer as manutenções. Agora, precisa ver se a Real Arena está disposta a dar uma maneirada nos shows, a mudar alguma agenda, trocar alguma questão, que isso deveria ter sido feito lá no final do ano, quando o futebol parou. Só que o estádio não parou. Deu para entender a diferença? É preciso que o Palmeiras se imponha, seja porque é a dona da superfície do estádio, seja porque para a imagem da Real Arenas é péssimo ter jogadores se machucando no gramado que ela administra, eles vão ter que se entender. E mais do que isso, se não houver nenhum acordo, troca o gramado ou não joga mais no Allianz Parque. É uma decisão a ser tomada. O que não pode é insinuar, né, ou dizer, olha, suspeito que a contusão do Bruno Rodrigues tenha sido agravada pela falta de manutenção no gramado. Como existe falta de manutenção em outros setores do estádio, tá? Em outros setores do estádio, essa falta de manutenção já é visível. Como no setor de imprensa, que nós mostramos aqui semana passada, uma sujeira absurda, tomada sem condições, cocô de pombo nas bancadas, enfim. Isso está ficando claro para quem vê. Não precisa não precisa fazer nenhum alerta, não precisa fazer inspeção. Então, se a falta de manutenção, como disse a presidente Leila Pereira na sua última entrevista coletiva, em que a Real Arenas vai entregar o Coliseu para o Palmeiras, eu me permito pensar que a manutenção no gramado não está sendo adequada, que o gramado não serve mais, que o gramado se desgastou antes da hora. E o Palmeiras não pode colocar em risco seus jogadores. Quanto custa a contusão de um jogador que fica fora 6, 7 meses? Né? Custa mais barato, custa mais caro do que trocar o gramado. É hora da presidente Leila Pereira buscar os representantes da Real Arena e, nesse momento da W Torre, priorizar a saúde. Quando a saúde está em jogo, é preciso fazer algo. Certo? Então, chega, não dá, tem que dar um basta. Se o gramado não tem condições, o Palmeiras não pode jogar mais lá. Vai fazer outro lugar, Barueri, Pacaembu, Araraquara, Rio de Janeiro, vão jogar no Maracanã. Não importa. Não importa aonde, ok? O que importa é que a saúde dos jogadores, não só no Palmeiras, vou repetir, precisa ser preservada. Fechou? Bem-vindo ao canal Verdão Tube 1914.